Olá pessoal, meu nome é Rafael, esse aqui é o meu canal Teacher Rafael e no vídeo de hoje nós vamos resolver o PDF da segunda aula que foi sobre os conteúdos que a ESA estava pedindo, que eu fiz ano passado, e o pessoal está sempre pedindo para resolver as questões do PDF, então bora pro vídeo! Então, pessoal, as questões são sobre artigo, é a aula 2 que eu tenho lá na playlist da ESA, só que é um assunto que cai em todos os editais de provas que pedem o inglês. Então, se você não está muito por dentro do assunto dos artigos, eu peço que você vá lá na aula, eu vou deixar aqui linkado, você vai lá na aula, dá uma assistida, vê as regras que tem e depois você volta aqui para fazer as questões, beleza? Então vamos lá. Primeira questão é da SPSEC e está assim, ó. Escolha a alternativa correta na sentença abaixo. E aí nós temos aqui a sentença. My friends live in. E depois nós temos a palavra old house. Ficaria, os meus amigos moram em, seria uma casa antiga, uma casa velha. Nesse caso ali, a palavra old, ela tem som de quê? Nesse caso a gente precisa saber se ela tem som de consoante ou se ela tem som de vogal. Se ela tiver som de consoante, a gente tem que usar o A. Se ela tiver som de vogal, a gente tem que usar o N. E você acha que a palavra old tem som de consoante ou som de vogal? Se você falou que ela tem som de vogal, você está certo. E sabendo que ela tem som de vogal, a gente elimina a letra C, que está com A, e a letra D também, que está com A. Então fica entre A, B e E. Porque ali a gente vai encaixar o N. Continuando, nós temos small village. A palavra small, o S, por mais que algumas pessoas falem small, com som de I, é o S só, tá? Small, small. Então, se ela tem som de S, ela tem som de consoante. Então, a gente consegue aqui ó, eliminar nenhuma, porque o espaço ali vai ser preenchido com A, tanto a letra A, B e E tem A. Então, aí depois nós temos there is. Ali nós temos a palavra beautiful. Beautiful tem som de vogal ou som de consoante? Tem som de consoante, então a gente tem que usar o A. E todas as alternativas têm o A também. Por último aqui, nós temos behind e a palavra house. A palavra house, ela tem som, o H ali, ele tem som de R. Então, se você ficar em dúvida entre N e the, você consegue eliminar porque não vai poder ser nem A e nem a B, porque house, o H tem som de R nesse caso, então não pode ser nem a letra A, nem a letra B, e sobra pra gente o gabarito letra E. Então ali vai se encaixar o the. Por que o the? Porque fica assim, ó. Há um lindo jardim atrás da casa. E aqui eles já falaram dessa casa antes. Quando a casa era indefinida, eles usaram o am, que é um artigo indefinido. Agora que eles já definiram essa casa que eles estão falando, então é o the. E por último a gente preenche ali a garden, um jardim como aquele. Ok? Então deu para entender? Gabarito letra E. A segunda questão também é da SPSEC e é choose the correct alternative in the sentence below. Escolha a alternativa correta na sentença abaixo. E aí a gente tem I play. Esses espaços assim é quando você não vai usar o artigo. E ali, como eu tenho um esporte, eu jogo tênis, você não vai utilizar nenhum artigo. Então você não vai usar nem a letra A e nem a letra D. Fica entre a B, a C e a E. E depois fica once or twice. E ali você é uma expressão, tipo uma ou duas vezes por semana. E esse por semana a gente usa o A. Aqui eu coloquei o tracinho, que não vai usar, e a gente vai precisar usar aqui o A. Sabendo que ali vai ser a week, a gente elimina a letra B, porque é an. E aqui a gente elimina a letra E, porque não é the week, seria a week. Então, gabarito letra C. E aí nós temos depois, I am a good player, eu sou um bom jogador. E por último, expert, eu sou um especialista. Como a palavra expert tem som de vogal, a gente tem que usar o N. Então ficaria A e N. A terceira questão é da EA e está assim, ó, preencha os espaços com o artigo correto. E aí nós temos a opção de usar the, N e A. Ali eu tenho a palavra year, seria o ano de 1665. Não seria um ano, então não teria que usar nem a letra C
e nem a letra D, porque ano não faria sentido, então seria the, o ano. A gente fica entre A e B. O outro espaço tem a palavra epidemic, que seria epidemia. A palavra ali, ela começa com E, e nesse caso o E tem som de vogal, epidemic. Se ele tem som de vogal, eu uso o A ou uso o N. Se você disse que a gente elimina a letra A porque o A está errado e o N está correto, então gabarito letra B. E o último espaço aqui, ó, a gente usou o N porque o E, nesse caso, ele tem som de vogal, mas pode ser que tenha palavras em inglês que o E vai ter som de consoante. Lá no vídeo da aula, eu acredito que eu tenha explicado essa diferença do E, tá? E ali nós temos a palavra terrible, que seria a terrible disease, uma terrível doença. Então, gabarito letra B. A quarta questão também é da IA, e a gente tem aqui um texto, o ganso e o ovo de ouro. E aí a gente tem que os dois espaços aqui serem preenchidos. Aí começa assim, ó. There was once, era uma vez. Aí ali nós temos a opção de usar o a ou o the. Você usaria ali um homem do campo ou o homem do campo. Primeiro você tem que ter essa ideia do indefinido e do definido. O indefinido é o a e o definido é o the. O indefinido é quando você ainda não conhece o personagem e o definido é quando você já conhece o personagem. Aqui no início desse texto você ainda não conhece esse countryman. Então não pode ser o the, vai ter que ser o a. Você elimina a letra C e a letra D. Então a gente preenche ali com a countryman. E depois você tem a palavra, ó, but he grew impatient with. E ali nós temos a palavra goose. Você vai usar o a ou o the. Ele ficava impaciente com um ganso ou com o ganso. Aqui a gente vai pela ideia o seguinte, ó, ele falou aqui do ganso pela primeira vez. E ele falou, ó, the most wonderful goose. O mais maravilhoso ganso. Então ele usou o artigo the. Depois a gente tem ele falando sobre o ganso de novo, ó, the goose. Ele usou o artigo the de novo. Então esse ganso ele já está definido, ele já conhece o personagem, a gente já conhece o personagem nesse texto. Então não vai ser o a, vai ser o the, vai ser o pronome definido. Então a gente elimina a letra a e o gabarito é a letra B. A quinta questão é o seguinte, selecione a alternativa que melhor completa o espaço abaixo. E aí você tem, ó, a palavra United States. Lá no vídeo que eu deixei esse PDF, eu explico o uso, as exceções do the, que são um pouquinho grandes. E no caso, a gente não usa o the com países. Eu não posso falar de Brasil. Porém, eu posso falar de United States porque ele entra como uma exceção. Então, eu não posso usar aqui Estados Unidos. Seria o Estados Unidos. A gente elimina a letra B, fica entre A, C e D. O próximo espaço, nós temos ali, ó, total. Seria mais ou menos assim, ó. O ano passado, você encaixaria... Primeiro, vamos tentar eliminar aqui, ó, o N, porque a palavra total, ela começa com T, então ela tem som de consoante. Você já elimina a letra C, você fica com ano passado, um total, ou ano passado, o total. Eu acredito que o total faça mais sentido. E a gente fica com a letra D como nosso gabarito. Então fica The United States e The Total. E agora nós temos aqui a sexta questão. A sexta questão ela já começa com um espaço ali para falar sobre o Pacific e outro espaço para falar sobre o Atlântico. E no caso a gente ali falando dos oceanos. Então seria o Pacífico e o Atlântico. Sabendo isso, a gente consegue eliminar a letra B e fica entre as outras. Então a gente completa aqui com The Pacific. Depois, o próximo espaço a gente também precisa colocar o The Atlantic, que fica o Pacífico e o Atlântico, porque são ideias definidas. Então a gente elimina a letra A, fica entre a C, a D e a E. O próximo espaço a gente fala, o Pacífico e o Atlântico são oceanos. Então a gente não precisa usar o artigo ali, porque a ideia é, eles são oceanos. Sabendo que a gente não vai usar nada ali, a gente consegue eliminar a letra E. E aqui nós temos a palavra Alpes, que são os Alpes. E ali, no caso, a gente vai precisar usar o artigo, porque seria os Alpes. E aqui na letra D, ela diz que a gente não precisa utilizar, e na verdade a gente precisa. Então, elimina a letra D, aqui a gente coloca o the. O próximo espaço a gente não completa com nada, porque fica os Alpes são montanhas. A gente não precisa de artigo ali. E por último, a gente está falando sobre o Amazonas, que é the Amazon River. Então seria o the ali.
então gabarito letra C. A sétima questão nós temos Paul, tracinho, tracinho, doctor. Aqui ficaria, Paul é um médico. Então seria um médico, a gente consegue eliminar a letra C, que ficaria o médico, e aí a gente tem a palavra doctor. Doctor, se tiver som de consoante a gente usa A, se ela tiver som de vogal a gente usa o E. Como a palavra doctor tem som de consoante, então a gente consegue eliminar a letra E também. E aí a gente coloca a doctor was. Paul, um médico, foi ou foi a primeira pessoa. Então ali eu preciso do o ou do a do lado ali do first. Então a gente elimina a letra D, porque a letra D diz que não precisa de nada, então a gente fica com A e B. Fica was the first person, a primeira pessoa, in, e ali nós temos a palavra city, que ficaria in the city, na cidade. Geralmente quando a gente usa o in e o the, ele vira na ou no, como no português. Então a gente consegue eliminar a letra A e gabarito letra B. A gente preenche ali com the, depois a gente vai usar swim in the Mississippi River, que a gente ali está usando a palavra rio, então a gente usou o artigo the. Depois a gente usa também o the 10th, que seria o 10º, tipo o 10º dia. E ali a gente não vai precisar usar nada, porque a gente está falando do mês de outubro, a gente não precisa. E ali depois a gente tem a palavra lake, que quando a gente fala sobre lagos, geralmente a gente não usa artigo, tá? E por último a gente tem o artigo aqui falando da década de 60. Questão 8. Nós temos aqui, it's e a palavra honor. Quando eu digo honor, o H ele é mudo. Se o H é mudo, então a gente ele não vai ter som de consoante, então ele vai ter logo som de vogal, porque a próxima palavra que tem ali é uma vogal. Sabendo que honor, o H é mudo e tem som de vogal, a gente elimina a letra A, elimina a letra C e elimina a letra E e fica entre B e D. E aqui a gente preenche com N, depois tem to meet, e aí a gente tem a palavra young lady, uma jovem moça. Young tem som de consoante, então a gente consegue permanecer tanto B quanto D. E por último ali a gente tem a palavra Suécia, que é Sweden, e nós vamos usar from a Sweden, de uma Suécia ou só da Suécia. Então a gente não usa artigo ali, então elimina a letra B que a gente tinha e fica ali, sem usar nada, gabarito letra D. A nona questão começa assim, Smith, man you met, ficaria um homem que você conheceu ou o homem que você conheceu ontem. Ali você está meio que definindo. O Smith é o homem que você conheceu ontem. Então a gente consegue eliminar a letra C e a letra D. Fica entre A, B e E. E nós temos aqui a palavra honest, que o H ali ele é mudo. Então a palavra tem som de quê? Tem som de vogal. Não vai pela ideia do H, vai pela ideia do O. Ali vai ficar assim, Smith, o homem que você conheceu ontem é um homem honesto. Então ali você vai precisar usar, você consegue eliminar a letra A, porque não vai ser o homem honesto, é um homem honesto. Você sabe que honest, o H ali é mudo, então você não vai usar o A, você elimina a letra E e fica com a gabarito letra B. E aqui, pessoal, é a questão número 10. Eu vou parar aqui na questão 10, vou resolver e vou dar uma pausa, porque, se eu não me engano, esse PDF tem 20 questões. E eu vou dividir em parte 1 e parte 2, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá? Então vamos lá. A 10 está assim, marca a alternativa que completa a sentença corretamente. E aqui nós temos angry boyfriend, um namorado com raiva, tracinho, tracinho, um homem imprevisível. E aqui, sabendo que vai ser um namorado com raiva, a gente analisa a palavra angry. Angry tem som de quê? De vogal. Se ela tem som de vogal, mesmo que o A tenha a tradução de eu posso eliminá-lo, porque ali eu preciso do N, tá? Então a gente elimina a letra B porque não seria O. A gente continua com a letra C, continua com a letra D e elimina a letra E. Depois eu tenho unpredictable. Unpredictable, o U ali, ele tem som de vogal. Se ele tem som de vogal, então eu uso a letra C como nosso gabarito e elimino a letra D. Tá? Tomem muito cuidado, porque o U ele pode ter som de consoante e ele pode ter som de vogal. Tá?
Dá uma passadinha lá no vídeo que eu fiz a explicação desse conteúdo, que vocês vão conseguir ver essa parte que eu falo sobre o U, beleza? Então foi isso, pessoal. Aqui ó, é a primeira parte. Se você chegou até aqui, vai ter a parte 2. Fique então ligado aí no canal, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você não perder o próximo, que é a parte 2, que eu vou corrigir da questão 11 à questão 20, tá? E foi isso, espero que você esteja aí no próximo vídeo.